Raios. Aposto que quase todo mundo já viu um raio ou ouviu um relâmpago em alguma tempestade pelo menos uma vez na vida. E se não, sinto muito, amigo. Pois o assunto de hoje vai continuar sendo raios, my friend, você querendo ou não. Oi, meu nome é Melissa. Olá, meu nome é Maria. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa M em dobro. Bom, afinal, o que é um raio? Raio é uma descarga atmosférica também popularmente chamada de faísca, relâmpago ou corisco. Apesar de a nomenclatura relâmpago não ser exatamente a mais adequada, o raio é um fenômeno natural que ocorre em todas as regiões da Terra e até em alguns outros planetas do Sistema Solar, como Vênus, Júpiter, Saturno e Urânio. Na antiguidade, diversos mitos sobre os raios foram criados. Os gregos, por exemplo, achavam que os raios eram lanças produzidas por ciclopes gigantes. Ok? Que bom que, hoje em dia, sabemos definir muito melhor o que é um raio. Mas mesmo assim, ele é ainda algo encantador. Alguns o consideram assustador. Tipo a minha gata. E tipo a minha cachorra. E outros o consideram belo, sendo um ótimo elemento para fotografias e vídeos sensacionais. Como nesse vídeo em que um casal gravou acidentalmente um raio caindo na mão do Cristo Redentor. Mas ignorando essa alternância entre medo e admiração, não podemos ignorar a existência de acidentes e perigos reais que os raios podem nos causar. O raio possui duas características principais: trovão e relâmpago. De forma resumida, o trovão é o som e o relâmpago é a luz. O trovão é um som forte e estrondoso, considerado até assustador para algumas pessoas, que é produzido porque o raio causa um aquecimento e, consequentemente, uma expansão do ar. Já o relâmpago é uma luminosidade intensa que traça o caminho pelo qual o raio passou. Em uma tempestade, é muito comum primeiro ver o relâmpago no céu e depois ouvir o trovão. Isso porque a luz viaja mais rápido do que o som, e quanto mais longe você estiver do local onde o raio caiu, maior será o intervalo de tempo entre trovão e relâmpago. Isso é muito interessante, pois, a partir desse intervalo de tempo, é possível calcular a quantos metros de distância o raio caiu em relação a você. Para isso, ao ver o clarão do relâmpago, em seguida, comece a contar os segundos até que seja possível ouvir o trovão. Após isso, divida o número de segundos por 3 para descobrir a quantos metros de distância aquele raio caiu. Mas por que os raios ocorrem? Os raios ocorrem para aliviar as cargas elétricas que se acumulam nas nuvens e no solo, sendo eles a descarga entre esses dois meios, que pode ser descendente, isto é, no sentido nuvem-solo, ou ascendente, sentido solo-nuvem. É isso mesmo que você ouviu. Pode sim ocorrer raios do solo para a nuvem, mas o sentido do raio vai depender do tipo de carga acumulada em cada meio. Um corpo pode ter uma carga neutra, positiva ou negativa acumulada. E o acúmulo de cargas no solo e na nuvem que precisa ser literalmente descarregado é gerado pelo atrito dos ventos, grandes massas de ar, com as gotículas de água, gelo e cristais de gelo presentes nas nuvens. Esse processo pode eletrizar as nuvens positiva ou negativamente. A teoria mais aceita é a de que o granizo nas nuvens fica carregado negativamente, pois é mais pesado, por isso também ficando na parte inferior da nuvem. E os cristais de gelo ficam carregados positivamente por serem mais leves, desse modo, ficando localizados na parte superior da nuvem. Ou seja, haverá um acúmulo de partículas carregadas negativamente ou elétrons na parte inferior da nuvem e de partículas carregadas positivamente ou prótons na parte superior da nuvem. Essa informação será importante para entender as dinâmicas de cada raio.
A eletrização de nuvens será ainda mais comum durante tempestades, principal momento de aparição de raios, justamente porque nelas ocorrem fortes ventanias. Além disso, também existem raios que nunca tocam o solo e que não se encaixam nos parâmetros de classificação de seu movimento em descendente ou ascendente. Esse tipo de raio, que não entra em contato com o solo, pode ocorrer dentro da nuvem para o ar ou de uma nuvem para outra. Inclusive, raios podem atingir, em média, entre 6 e 10 km de comprimento. Mas os que ocorrem entre nuvens, cumulonimbus, podem ser muito mais compridas. Em Oklahoma, Estados Unidos, em 2007, foi registrado um relâmpago com 321 km de comprimento e a velocidade com cerca de 1.000 km por segundo. Impressionante! Tanta velocidade para um fenômeno de tão curta duração. Exatamente! Isso porque um raio pode durar até 2 segundos, mas a grande maioria dos raios dura entre meio segundo ou 1/3 de segundo. Já a descarga de elétrons dura apenas uma fração de milésimos de segundos. Você sabia que existem vários tipos de raios? Bom, é sobre alguns desses tipos que vamos falar. Ao todo, falaremos sobre 17 tipos de raios. 1. Raio negativo. É o raio mais comum que ocorre no sentido nuvem-solo. Ele se inicia quando os elétrons da área da nuvem carregada negativamente, que normalmente é a área inferior da nuvem, formam uma trilha invisível em direção ao solo. Pouco antes dessa trilha atingir o solo, os elétrons atraem os prótons do solo carregados positivamente, fazendo com que os prótons saltem em direção ao céu para que se encontrem com a trilha de elétrons. Ao se encontrarem, há o fechamento do circuito elétrico, e é nesse momento que ocorre o feixe luminoso denominado relâmpago. 2. Raio positivo. É o oposto do raio negativo. O raio positivo, que ocorre da nuvem para o solo, era até então considerado raro, porém, pelo contrário, ele ocorre com bastante frequência. Nele, os prótons da área da nuvem carregada positivamente, que normalmente é a área superior da nuvem, formam uma trilha em direção ao solo carregado negativamente. E, pouco antes de atingir o solo, os prótons da trilha atraem os elétrons do solo. Desse modo, fechando o circuito elétrico ao se encontrarem e produzindo o relâmpago. Diferentemente do tipo de raio anterior, este raio costuma ter uma trajetória mais demorada antes de atingir o solo. Isso porque ele viaja horizontalmente por vários quilômetros antes de seguir em direção ao solo, de modo mais vertical e direcionado para baixo. Por isso, esse raio costuma produzir um trovão mais forte e duradouro. Além disso, raios positivos possuem uma força que pode ser 6 ou até 10 vezes maior do que a força de raios negativos, desta forma sendo bem mais perigosos. 3. Raio bipolar. Raios bipolares apresentam correntes de ambas polaridades. Há evidências de que, na maioria dos casos, eles começam com uma descarga de retorno negativa. De modo geral, são muito mais raros e pouco conhecidos. Acredita-se que possam ser uma forma rara de relâmpagos do solo às nuvens. 4. Raio nuvem-solo. É o raio que possui a trajetória mais comum e é o segundo tipo de raio com maior frequência de ocorrência. O raio nuvem-solo é o que representa maior ameaça à vida e às propriedades. Isso porque ele é uma descarga direta entre uma nuvem cumulonimbus e o solo. Esse tipo de raio pode ser negativo, positivo ou bipolar. 5. Raio solo-nuvem ou ascendente. Ele ocorre normalmente em estruturas altas, por exemplo, prédios e antenas, em um movimento ascendente, isto é, de baixo para cima, que forma um caminho de elétrons do solo em direção à parte superior da nuvem cumulonimbus. 6. Raio nuvem-nuvem. Ele ocorre entre nuvens e não entra em contato com o solo. Quando ocorre entre duas nuvens diferentes, é chamada de raio intranuvem.
e quando ocorre entre diferentes áreas dentro de uma mesma nuvem, é chamado de raio intranuvem. Os relâmpagos ocorrem com mais frequência dentro das nuvens. Estes raios são mais comuns entre a parte superior e inferior da bigorna de uma tempestade. Este tipo de raio pode ser observado a grandes distâncias à noite, quando é chamada de raio de calor. Nesses casos, o observador vê só o relâmpago, sem ouvir qualquer trovão. 7. Raio nuvem-céu ou nuvem-ar. Esse tipo de raio ocorre entre uma nuvem cumulonimbus e o ar ao seu redor, quando o ar está com uma polaridade ou carga oposta à de uma certa parcela da nuvem. 8. Raio seco. Esse raio ocorre na ausência ou na presença de muita pouca precipitação na superfície do solo. Esse tipo de raio é a causa mais comum de incêndios florestais. Nuvens pirocumulus ou de incêndios produzem raios de mesmo modo que as cumulonimbus. Quando os níveis superiores da atmosfera são mais frios e a superfície é aquecida a temperaturas extremas devido a um incêndio, vulcão, etc., a convecção ocorre e a convecção produz raios. Portanto, o fogo pode gerar raios secos, através do desenvolvimento de trovoadas secas que causam mais incêndios. 9. Raio-folha. Diz respeito a um fenômeno luminoso que acontece no interior da nuvem cumulonimbus, na qual somente a nuvem é visível, sem que o trajeto real do fenômeno luminoso seja exposto, pois está sendo encoberto pela própria nuvem, por nuvens em altitudes inferiores, por obstáculos naturais ou por estar a uma distância considerável. O raio propriamente dito não é perceptível ao observador, manifestando-se apenas como um clarão repentino ou uma breve luminosidade. 10. Raio-bola. A natureza física desse raio ainda é controversa, pois trata-se da descrição de testemunhas oculares, já que é raramente registrada. O termo refere-se a relatos de objetos luminosos, geralmente esféricos, que variam do tamanho de uma ervilha a vários metros de diâmetro. Aparecem próximos ao solo ou na atmosfera e mantêm um brilho relativamente constante durante sua vida. Não se tem registros muito confiáveis desse tipo de raio, que ainda é um mistério para a ciência. 11. Raio-fita. O raio-fita pode ser observado quando ocorrem descargas de retorno múltiplas durante tempestades com ventos fortes, pois o vento irá empurrar, por assim dizer, ligeiramente cada descarga, fazendo com que elas fiquem uma ao lado da outra, desse modo causando o efeito de fita. 12. Raio bifurcado. Ocorre quando as ramificações do mesmo canal principal do relâmpago atingem 2 ou mais pontos do solo. Esse nome é de uso não formal. 13. Raio estacato. É um relâmpago nuvem-solo que aparece somente como um único flash muito brilhante e rápido, e muitas vezes com ramificação considerável. 14. Sprite. Ele ocorre na camada mais alta da atmosfera. Trata-se de descargas elétricas intensas que ocorrem no topo de uma nuvem cumulonimbus, resultando em diferentes padrões fascinantes no céu escuro da noite. Esses eventos são causados por descargas de raios positivos entre a base da nuvem e o solo, aparecendo como clarões brilhantes e avermelhados. É possível avistar essa ocorrência a uma distância de até 1000 km. 15. Jato azul. Um jato azul é um tipo de relâmpago que se projeta no topo de uma nuvem cumulonimbus, para os níveis mais baixos da ionosfera, geralmente na forma de um cone estreito. Além disso, embora os sprites vermelhos sejam frequentemente associados a relâmpagos pronunciados, os jatos azuis parecem não ser acionados diretamente por relâmpagos, mas estão associados a forte atividade de granizo em tempestades. 16. Raio granulado ou raio colar de contas. Esse raio, de sentido nuvem-solo, tem um nome relacionado à sua aparência segmentada, que se assemelha a uma fila de granulados, a uma linha pontilhada ou a um colar de contas.
Ele é considerado raro e seus pedaços brilham durante um maior período de tempo do que o próprio raio em si. E quanto maior a grossura do segmento, por mais tempo ele ficará visível até desaparecer lentamente. 17. Elfis ou elfo. Normalmente aparece como uma onda plana e em expansão, ou halo, com cerca de 400 km de diâmetro, que normalmente dura apenas 1 milésimo de segundo. Eles ocorrem na ionosfera, 100 km acima do solo, durante tempestades. Foi registrado pela primeira vez por um ônibus espacial em 7 de outubro de 1990, perto da Guiana Francesa. O Brasil é o país com maior incidência de raios em todo o planeta. Por ano, são mais de 70 milhões de descargas elétricas registradas. Para se ter ideia, um raio possui cerca de 1000 vezes mais intensidade que um chuveiro elétrico. Pode chegar a mais de 30.000 amperes, com potência capaz de percorrer 5 quilômetros de distância. Em uma projeção feita pelo INPE, entre os anos de 2081 a 2100, se sobrevivemos até lá, é claro, a incidência de raios no Brasil deverá aumentar de aproximadamente 70 para 100 milhões ao ano e se manter na liderança mundial de descargas elétricas, com a região norte no topo da lista do país. Mas, por hoje é isso. Tomem cuidado com raios e tentem calcular a distância deles. Fiquem bem, até a próxima. Fui! Tchau!